Vamos mudar de assunto? Na semana passada foi regulamentada por lei nacional a profissão do técnico em nutrição e dietética. Entre outras regras, a norma exige que o técnico tenha nível médio e seja inscrito no Conselho Regional de Nutrição, o CRN. E com isso, os conselhos regionais de nutricionistas mudam a nomenclatura e passam a ser chamados de Conselho Regional de Nutrição. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a presidente do Conselho Regional de Nutrição, Gláucia Poço Lima. Boa tarde, seja bem-vinda à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer grande estar com vocês para podermos conversar sobre a lei que regulamenta a profissão do técnico em nutrição e dietética. Com isso, o que realmente muda, na prática? Bem, até a regulamentação da Lei 14.924, que ela foi aprovada dia 12 de julho, mas sancionada 15 dias após, pelo presidente da República. Até esse período, o Conselho só tinha a obrigatoriedade de ter inscrição de nutricionistas. O técnico, ele poderia fazer sua inscrição no conselho, mas de forma voluntária. Então, a partir da sanção da lei, ele passa a ser também, ter a obrigatoriedade de registro no conselho, tá? E com isso, o conselho também passa a fazer a fiscalização do exercício profissional do técnico, e com algumas condições necessárias para isso. Então, o técnico ele é nível médio, mas ele precisa ter um diploma que tenha uma carga horária mínima de 800 horas, tá? Para que ele possa registrar o seu diploma e exercer a profissão legalmente. Qual a diferenciação entre o nutricionista e o técnico? Eu acho que precisa, Porque tem a enfermeira e a técnica de enfermagem. Agora teremos também os dois, nutricionista e técnico em nutrição. Pronto. A diferença vem exatamente da complexidade de atividades que um e outro faz, tá? Além do técnico, só pode exercer a sua profissão com a supervisão do nutricionista, que é sempre o responsável técnico por aquele serviço de nutrição e dietética. Então, o profissional de nível superior, ele é o responsável técnico e faz a supervisão do técnico. Então, o técnico, por exemplo, em serviços de alimentação e nutrição, de produção de grandes refeições, por exemplo. Então, ele pode supervisionar a área de preparo dos alimentos, ele pode supervisionar também a área de distribuição dos alimentos, por exemplo, em um controle de qualidade em supermercados, ele pode fazer a supervisão das gôndolas geladas, medir temperatura, fazer tudo isso. Agora, todo esse trabalho é supervisionado pelo nutricionista, que é de nível superior. Eu acredito que é importante também dentro dos hospitais que trabalham aí com alimentação, Porque tem um nutricionista e aí tem aquela pessoa ali que vai fiscalizar, vai levar se aquela pessoa, aquela dieta daquela pessoa está sendo seguida direitinho. Isso, o acompanhamento, como a gente diz, lá na área da produção e na distribuição. Então, seja na produção para alimentação sadia, seja para a população enferma, que é o caso dos hospitais. É a mesma coisa. Então, veio somar. Veio somar, com toda certeza, porque com a atividade do técnico, o nutricionista vai poder dar mais atenção às suas atividades que são privativas, tá? Como a coordenação, a supervisão dos trabalhos. Mas a questão da descrição da alimentação continua sendo do nutricionista. Sim, é privativo do nutricionista a elaboração de toda a conduta dietética, tá? Então, o plano alimentar, seja da coletividade sadia, seja da enferma, é de responsabilidade do nutricionista.
o técnico vai poder supervisionar e estar junto das atividades na elaboração, na execução desse plano. Tem alguns médicos também que podem fazer esse tipo de indicação alimentar? Não, é só o nutricionista. Eu queria que você falasse sobre isso. É privativo do nutricionista a prescrição dietética. Nenhuma outra categoria profissional tem essa atividade como privativa. Né? Então, realmente, a prescrição dietética é privativa do nutricionista. Como nós também temos outras atividades que são privativas. Por exemplo, coordenar, supervisionar cursos de graduação em nutrição, como os cursos de técnico em dietética. Também o exercício das disciplinas profissionais da nutrição e também lá no de técnico em dietética, também é privativo do nutricionista. Uhum. E temos outras atividades privativas, por exemplo, a educação alimentar e nutricional é privativo do nutricionista. Como é que o conselho vai fiscalizar, por exemplo? Eu imagino que, a partir de agora, uma equipe de nutricionista, né, que, por exemplo, para um restaurante ou para um supermercado, para um hospital, tem ali o nutricionista ou os nutricionistas e uma equipe de técnico, não é isso? Como é que vai ser fiscalizado para que se evite que o técnico fique no lugar do nutricionista? Bem, nós temos, né, a responsabilidade como conselho de nutrição em garantir que a população tenha acesso a profissionais qualificados e que essas atividades elas sejam, de fato, exercidas por esses profissionais. E, com isso, nós temos, dentro do conselho, um quadro de fiscais, que esses fiscais, eles fazem essas visitas aos mais diversos serviços, seja na capital ou no interior, e no caso do CRN 11, nós também temos a responsabilidade de ter na jurisdição o estado do Piauí e do Maranhão, então também executar essas atividades lá, para verificar e fazer com que profissionais que não sejam habilitados exerçam essa profissão, seja do nutricionista ou do técnico em nutrição e dietética. Essa profissão do técnico, ela já vinha sendo exercida? Como que era? Até chegar a essa regulamentação, é porque ela já existia e não era regulamentada, ou é porque viu-se a necessidade de tê-lo e aí sim foi estabelecido? Bem, a profissão do técnico de nutrição e dietética, ela começou no Brasil antes mesmo da profissão do nutricionista de nível superior. Então, foi ela quem deu início à categoria profissional da área da nutrição. Só que, à época, criou-se o nível superior e a profissão foi regulamentada como nível superior. E o nível técnico, mesmo de lá para cá, nunca tinha sido regulamentado. Nós já tínhamos, via o conselho, né, o sistema do Conselho Federal de Nutrição, solicitado isso e conseguimos agora. Então, por exemplo, no estado do Ceará, nós temos cursos privados e cursos públicos de técnico em dietética. Então, as escolas profissionalizantes do governo do estado, nós temos cursos na capital e no interior que já formam técnicos. Agora, a garantia é porque, como é uma profissão regulamentada, ela é reconhecida como atividade profissional no Brasil, então vai fazer parte, né, do sistema de ocupação profissional, que antes não existia, e ele vai ter garantias trabalhistas já claras como profissional de nível médio de nutrição e dietética. E o bom é porque vai definir exatamente o que faz, botar tudo direitinho no seu devido lugar, exatamente. Tem uma regulamentação nacional, unificada, né? Exatamente. Então, o técnico, ele será técnico de nutrição e dietética no Ceará, como no Rio Grande do Sul, como no Acre, como no Centro-Oeste, em qualquer estado, e será fiscalizado também pelo mesmo perfil
por conta do sistema, né, do Conselho Federal e Regionais de Nutrição. Há uma carência, né, de profissionais, tanto de nutricionistas, como também agora dos técnicos, em várias áreas que deveriam ter, especialmente no serviço público, como escolas, né, escolas públicas. Eu acho que em toda escola pública deveria ter lá o nutricionista responsável, né, pela alimentação, e ali cada escola um técnico para dar a orientada e fazer todo aquele serviço ser eficiente. A gente não ter, por exemplo, destruição de alimentos e tantas outras coisas, alimentação que seja realmente eficiente e nutricionista, né? Sim, como a profissão não era regulamentada, então nem era possível fazer concurso público para técnico em dietética. Agora será possível. Então ele poderá dar esse grande suporte, principalmente no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é um programa vasto. Ele hoje atende a 20% da população brasileira. E nós temos uma carência muito grande de nutricionistas e, obviamente, agora com o apoio do técnico será essencial para ofertar uma alimentação escolar de qualidade nutricional e de qualidade sanitária para os nossos alunos. Perfeito. Conversamos aqui com a presidente do Conselho Regional de Nutrição, Gláucia Poço Lima. Muito obrigada pelos esclarecimentos, falando aqui da regulamentação da profissão de técnico em nutrição. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço o convite, só queria deixar um recadinho aqui para os profissionais. Claro. Que estamos à disposição deles para recebê-los no conselho, sempre que quiserem estar lá, serão bem acolhidos. E a outra coisa é que agora em agosto, dia 31 de agosto, é o dia do nutricionista. E o conselho está promovendo, como já fez ano passado e esse ano, o Prêmio Destaque Nutricionista, né? E serão premiados no dia 31 de agosto desse ano. Mas a consulta é para que os nutricionistas votem nos nomes indicados. Então, acesse o Instagram do Conselho, CRN11, e vote no seu colega que está indicado para que eles possam receber o prêmio de destaque no ano 2024. Perfeito, está dado aí o recado.